Bom, a forma como a gente tratou esses dados numéricos, né, essa visão ordinal dos dados numéricos, né, foi para aquela forma que os dados às vezes chegam para nós. Ou seja, chegam todos eles misturados na nossa frente e tal, a gente tem que dar conta dele. A gente disse também em vídeos atrás, né, que uma outra forma dos dados chegarem para nós é através daquelas distribuições de frequência de variáveis discretas, onde você tem, né, no lado direito da tabela os valores da variável e do lado, no lado esquerdo da tabela os valores que a variável assumiu, né, e do lado direito o quanto cada valor desse, né, se repetiu naquela totalidade observada. Então, valores da variável de um lado, frequência desses valores do outro. Então, como isso aparece assim, tudo, vamos dizer, empacotado numa tabela, como é que a gente então vai poder identificar essas medidas de posição, especialmente essas quatro, essas cinco que a gente falou, o mínimo, o máximo e e as três juntas, né? Ou seja, os três quartis, ok? Então essa vai ser a nossa abordagem, né, dos observar como é que a gente, com a distribuição de frequência desse tipo, a gente encontra esses quartis ou essas juntas, como você queira. Então a gente vai fazer isso dessa forma, mas vamos fazer primeiro uma abordagem da estatística clássica, depois uma abordagem da segundo Tukey, tá? A clássica com aquela ideia dos quartis, que é 1, que é 2, que é 3, e a do Tukey com junta 1, junta 2, junta 3. Na verdade, a clássica é buscar qual é a posição do último ponto de cada uma das partes, né? Um quarto de n, dois quartos de n, três quartos de n, e a outra é a do Tukey, que a gente trabalha com aquela noção de profundidade, como a gente falou, ok? Bem, então vamos começar com um exemplo, tá? Supõe então aquela tabela que a gente já viu, aquela pesquisa, né? Aquele dado da tal pesquisa 1 que a gente vem falando aí, onde a gente media, né, o número de irmãos de cada uma daquelas 127 pessoas. Né? E a gente tinha descoberto que existia pessoas com no mínimo um irmão e no máximo quatro irmãos. E tinha gente com dois irmãos, com três irmãos, mas fora desses quatro resultados, né, desses quatro valores, não existia mais nenhuma quantidade de irmãos. Então bastava uma tabela de uma variável discreta, né, com esses quatro valores. Tá? Então a gente descobria que existiam 39 pessoas, né, 39 habitantes com um irmão apenas. Existiam também 51 habitantes com dois irmãos, 34 com três irmãos e 4 habitantes com quatro irmãos. Ou seja, de tal forma que aqueles 127 indivíduos, habitantes, se distribuíam dessa forma em função da quantidade de irmãos. Tá? Ou seja, número de irmãos é que a variável é um estudo nessa amostra de 127. Bem, então, como a gente vem falando, sempre que a gente tiver que encontrar estatísticas de ordem, a gente precisa criar a fila. Né? Eu preciso botar aqueles 127 habitantes em fila segundo a quantidade de irmãos. Os primeiros lugares são aqueles que só tem um irmão, os lugares seguintes são os que têm dois irmãos e assim sucessivamente. Tá? Bom, essa fila a gente sabe que se faz nessa situação de tabela, dessa forma, através da coluna das frequências acumuladas. Né? Então, eu preciso criar, né, a coluna das frequências acumuladas. Ok? Então, até um irmão eu tenho 39 habitantes. Então, do primeiro lugar ao 39º lugar, cada unidade, cada indivíduo tem apenas um irmão. Tá? A partir do 40º lugar, começam as pessoas com dois irmãos. Tá certo? Então, se eu somar o 39 com os 51, que tem dois irmãos, eu vou
ter como acumulação o valor 90, ou seja, até 2 irmãos eu tenho 90 indivíduos nessa fila. Tá? Ou seja, com 2 irmãos, são habitantes que ocupam o 40º lugar até o máximo do 90º lugar. Ficou claro? Bom, aí entra o grupo dos que tem 3 irmãos. Quantos indivíduos são? São 34. Então, esse 34, se somar aos 90, vão dar 124. Então, as pessoas, os habitantes que estão do 91º ao 124º lugar, são pessoas com 3 irmãos. Desculpe. Evidentemente, os 3 últimos lugares são de 3 pessoas com 4 irmãos. Entendido isso? Então, a gente tem que procurar nessa fila onde é que está, né, segundo a abordagem clássica, onde é que está o primeiro lugar. Ou seja, nessa fila, o primeiro lugar é ocupado por um indivíduo que tem o valor 1. Então, o mínimo dessa série é 1 irmão. Por que 1? Porque 1 é menor do que 39. Então, ele está nesse grupo primeiro aqui. Tá? Então, a primeira posição é a do mínimo, e quem está na primeira posição é indivíduo que tem 1 irmão. Logo, o mínimo de irmãos é 1 irmão. Tá bom? Bom, o primeiro quartil, a gente viu lá na fala anterior, que é o que? A posição do primeiro quartil é a posição de 1/4 do todo. 1/4 de 127, basta multiplicar 1/4, né, vezes 127, que vai dar 31,75. Tá? Não precisa se incomodar com o dado quebrado, com o número decimal. Né, como se fosse o 31º e 75º lugar. Né? É alguma coisa entre o 31º e o 32º lugar. Mais para perto do 32º do que para o 31º. Tá bem? Mas a gente não precisa se incomodar com isso. O que importa é a gente ver esse resultado de 31,75, onde é que ele se encaixa. Né? Ele é maior do que 38? Não. Então ele é menor do que 38. Então ele está no primeiro grupo, porque até o primeiro grupo você tem 39 indivíduos, tem do primeiro ao 39º. Ora, o 31º e alguma coisinha ainda está aí por dentro. Tá ok? Então, o primeiro quartil vai ser igual a 1 também, porque ele não passou daqui. Então, o valor da variável é 1. Tá? A mediana, a posição dela é 2/4 de n, né? Ou seja, metade do n. 2/4 de n vai dar meio vezes 127, que é igual a 63,5. Tá? Então, a posição 63,5, 63ª, se a gente pudesse falar assim, né, fica onde? Qual é o valor da variável que corresponde a essa posição? Ora, 63,5, olhando aqui as frequências acumuladas, é maior do que 39. Então, ele não está na primeira classe, na primeira linha ali. Até a segunda classe você tem 90. 90 já superou os 63,5. Então, se não estava até a primeira categoria e está até a segunda, é porque ele está na segunda. Então, a mediana é igual a 2 irmãos. Tá? E assim sucessivamente. O terceiro quartil, a posição dele é 3/4 de n. 3/4 de n, 3/4 vezes 127, vai dar 95,25. Tá? Ou seja, em que categoria está essa posição 95,25? Bom, seguindo aqui a coluna das frequências acumuladas, ela supera o 90. Né? 95, né, e 25 é maior do que 90 e menor do que 124. Logo, ela não
estava até a segunda classe e está até a terceira classe, é porque ela está na terceira classe, a classe de 3 irmãos. Então, o terceiro quartil é igual a 3 irmãos, tá certo? E, seguindo a fila, o último, né, o máximo, é quem está na 120ª posição. 120ª posição é a última posição do grupo de 127. E essa posição vai estar na categoria de 4 irmãos. Então, o valor do máximo é 4 irmãos. Ok? Então, essa amostra, né, apresenta um mínimo de um irmão, um máximo de 4 irmãos, uma mediana de 2 irmãos, ou seja, metade, pelo menos metade dessa amostra tem no máximo 2 irmãos. Ou dito de outra forma, metade dessa amostra tem de 2 irmãos para cima, até um máximo de 4. Entendido? É assim que você deve dar uma leitura nisso. Bem, essa é a abordagem que eu chamei de abordagem clássica. E a abordagem segundo a leitura do Tukey, né? Ou seja, aquela abordagem do Tukey. Perdão, tenho que ir para frente. E a abordagem de Tukey, né? Aqui, eu peguei aqui. A abordagem de Tukey, ou seja, eu tenho que considerar o N ímpar igual a 127, né? E aí, então, procurar a profundidade dessas estatísticas de ordem, tá? A profundidade do mínimo é igual a 1, é o primeiro da fila, né? Então, esse valor é menor do que 39, então o mínimo vai estar em 1 irmão, né? Então, o mínimo é igual a 1 irmão. A profundidade do primeiro quartil, desculpa, a profundidade da mediana, né, que a gente precisa calcular primeiro dela, é igual a n mais 1 sobre 2, ou seja, esses são 127 indivíduos, 127 mais 1, 128, dividido por 2 vai dar 64ª posição, 64, não é isso? Tá? Então é um indivíduo que está na posição 64. Agora vamos ver onde é que ele está aqui. Até aqui tem 39, a 64ª não chegou. Até a segunda posição, né? Até o valor 2 irmãos, você tem 90. Opa, a 64ª posição já apareceu, porque não estava até 39, está até 90, porque ela está aqui. Então o valor da mediana é igual a 2 irmãos aí no caso. Tá bom? Então, a mediana é igual a 2 irmãos. Tá certo? Então, a gente agora pode procurar pela primeira junta e pela terceira junta. Então, a primeira junta, como 127 é ímpar, né, a primeira junta vai ser a profundidade da mediana mais 1. A profundidade da mediana era igual a 64, não é isso? Está aqui em cima, 64. 64 mais 1 é 65. Tá bom? 65 dividido por 2 vai dar 32,5. Então a posição da primeira junta é o 32º e meio lugar, né? Ou seja, onde é que está isso? Esse 32,5 é maior do que 29, então não está... É maior, não? Não, 39 aqui. Esse 32º e meio, ele não ultrapassa o 39. Então, ele continua em uma posição que está nesse primeiro grupo aqui. Então, o valor o valor da primeira junta é igual a 1. Não é isso? Está dando para ver aqui.
Tá? E o da terceira junta é igual a n mais 1 menos a profundidade da primeira junta. Então, n mais 1 é 127 mais 1, né? 128, menos 32,5 vai dar 95,5. Então, essa é a posição da terceira junta. 95,5, onde é que aparece? Ele é maior do que 90 e menor do que 127. Então, ele está na terceira categoria, que é igual a 3 irmãos. Então, a terceira junta é igual a 3 irmãos. Tá? Aqui. E o máximo, evidentemente, o máximo é a última medida, é igual a 4. Tá? O máximo é 127, então a posição 127 ocupada pelo valor 4 irmãos. Então, com isso, você fica com os 5 números do número de irmãos, dessa variável número de irmãos nessa pesquisa. Tá? Então, a mínima é 1, o primeiro quartil é 1 também, a mediana é 2, o terceiro quartil é 3 e o máximo é 4. Então, esses são os 5 números dessa distribuição. Ok? Então, aí você pode montar o esquema dos 5 números dessa forma, né? Mínimo 1, primeiro quartil 1, mediana 2, terceiro quartil 3 e o máximo igual a 4. Tá bom? Você pode também fazer o diagrama de caixa, né? Então, o diagrama de caixa está mostrando aí, quer dizer, um irmão, 0 irmãos, 0 irmãos, 1 irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos. Então, como o mínimo e a primeira junta é igual a 1, os dois são iguais, você não vê aquele tracinho da haste inferior. Não existe. Ou seja, os primeiros 25% são todos iguais a 1. Depois, os próximos 25% vão de 1 até, no máximo, o 2. Entendeu? É assim que a gente vai vendo isso. E um intervalo interquartílico seria a junta 3, que é 3, menos a junta 1, que é 1. Então, são 2 irmãos, ou seja, essa base, né, desse retângulo corresponde toda ela a 2 irmãos. Tá bem? Bom, então com isso a gente viu também quando os dados estão dessa forma de apresentados, né, em valores discretos, né, com frequências desses valores, a gente pode fazer dessa forma aí, achar essas estatísticas de ordem. Né? Vamos ver então agora aquela forma final de como os dados aparecem para a gente, numéricos, né? Ou seja, quando eles vêm em intervalos de frequência. Ok? Vamos tratar então desses dados numéricos dessa forma, como eles vêm com intervalo de frequência. A abordagem é exatamente a mesma que a gente fez para a mediana. Tá? Se vocês retomarem lá na mediana, vocês vão ver que é exatamente essa que a gente vai fazer para aqui. Porque é, em princípio, a mesma coisa, o conceito é o mesmo, né? De onde eu tenho que encontrar um lugar onde estão esses indivíduos para você, então, poder saber quantos indivíduos estão dentro daquele intervalo em relação aos que estão no intervalo, e aí somar com o limite inferior, etc. Vamos ver isso daí, tá? Então, a abordagem é exatamente igual àquela, né? Como agora, né? Aí tem um exemplo aí das idades, né? Dos 127 casos, habitantes, com as idades deles. Né? Desculpe. Bom, como agora nós não temos mais, né? Quando a gente recebe a coisa desse jeito, a gente não tem mais os valores individualizados, não sei mais quais são eles. Eu só sei que eles estão dentro desses intervalos, né? E a quantidade que está em cada intervalo desse. Bom, o que a gente pode saber de imediato, então, é em que intervalo uma dessas estatísticas que eu estou querendo, essas estatísticas de ordem, em que intervalo elas vão estar. Tá?
Porque se eu souber em que intervalo elas vão estar, eu posso então chegar a um valor delas, né, que eu posso dizer, não, essa estatística, o terceiro quartil tem esse valor. Né? Então, primeiro eu preciso saber em que intervalo eles estão. Para isso, eu preciso saber qual é a ordem deles, né? Ou seja, qual é a posição deles na fila dos 127. Bom, e agora, né, o que a gente pode saber de imediato é isso, em que intervalo se encontram as posições do primeiro quartil, do terceiro quartil, que a partir de agora chamaremos de quantil de ordem 0,25, que é o primeiro quartil, que é o Q 0,25, né? Quantil de ordem 0,25 e o Q 0,75, que seria o terceiro quartil, né? Ou o 75º centil é quantil de ordem 0,75, né? Na sequência de idades, na sequência ordenada de idades. Ok? Precisamos saber onde é que eles estão. Bom, a primeira coisa, então, é a gente criar a fila dos 127 segundo a idade, desde os mais novinhos até o mais velhão. Tá? Bom, é a gente construir, já falamos aqui, a coluna das frequências absolutas, frequências acumuladas, tá? Então elas aí. E depois disso, a segunda providência é a gente então encontrar qual é a posição que é ocupada por esse primeiro quartil, ou seja, o Q 0,25. Tá? Bom, então, como o N, o todo, né, é igual a 127, a posição do quantil de ordem 0,25 no rol dos dados é a posição correspondente ao final da primeira quarta parte do todo, ou seja, é eu pegar esse N e dividir em 4 partes e ficar com a primeira, e ver até onde a primeira vai, né? Então, eu vou ter que achar 1/4 de N aqui para o primeiro quartil, ou seja, para o quantil 0,25, tá? Então, 1/4 de N vai ser 1/4 de 127, que vai dar 31,75, tá? Aqui. Então, eu vou aqui nessa acumulação e vejo onde é que entra o 31,75. Tá? Até a primeira classe de idade eu só tinha o quê? 18 indivíduos, tinha do primeiro ao 18º, quer dizer, o 31,75 não apareceu. Até a segunda eu tenho 48 habitantes, indivíduos, então o 48º lugar. Então, apareceu o 31,75 aí. Né? Então, a posição, vamos assim, a classe que contém o primeiro quartil, né, é a segunda classe, que é de 20 a 25. Tá? Porque 31,75 é maior do que 18 e menor do que 48. É só olhar aí na frequência das colunas, frequências acumuladas. Ok? Bom, então, a gente sabe que a classe que contém o quantil Q0,25 é a segunda classe, que é a que vai de 20 a 25. Mas o quantil Q0,25 é o valor da variável idade e não o intervalo onde ela está. Então, eu preciso encontrar um valor que seja o valor do quantil 0,25, tá bom? Como nessa classe em que ele está, a menor idade, né, é 20, né, o intervalo vai de 20 até no máximo perto de 25, o menor valor é 20. Então a gente sabe que o quantil 0,25 é maior do que 20 anos. E evidentemente menor do que 25, porque ele está dentro dessa classe, ele não ultrapassa o final do intervalo. Né? Logo, a gente precisa entrar no intervalo uma dada quantidade de anos até que a gente chegue ao quantil 0,25. Ok? Bom, então,
essa ideia nos diz o seguinte: o Q025 é igual ao 20, que é o início da classe, mais um valor qualquer que eu estou chamando de delta aí, né? Bom, esse valor de delta, ele é uma fração do tamanho desse intervalo de 20 a 25, ou seja, uma fração da amplitude do intervalo, né? Então, qual é a amplitude desse intervalo de 20 a 25? Basta subtrair 25 menos 20, então eu vou ter 5, que é a amplitude desse intervalo. Esse intervalo tem uma amplitude de 5 anos. Tá? Ok? A fração que a gente precisa saber é quantos habitantes existem no intervalo de 20 a 25 até o primeiro quartil. E comparar essa quantidade com todos aqueles que estão naquele intervalo. Ok? Então, se a posição, né, saber quantos indivíduos existem até o primeiro quartil, é olhar o seguinte: a posição do primeiro quartil é do 31,75 da fila. Então, essa seria a posição do primeiro quartil, né? Eu começo 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, quarto, 31 e quase 32. Bom, então, eu sei também que antes do intervalo 20 a 25 existem 18 indivíduos, ou seja, é a frequência do primeiro intervalo, tá? Então, antes do 20 tem 18 e até o primeiro quartil tem 31,75. Então, quantos tem do começo do intervalo até o 31,75? Basta subtrair o 31,75 menos os 18 que estão antes do 20. E eu vou ficar com 13,75 habitantes. Ok? É isso que eu estou dizendo aqui. Tá? Agora, então eu tenho que comparar essa quantidade que está dentro da classe até o primeiro quartil com todos aqueles que estejam dentro dessa classe, de 20 a 25. Qual é a frequência da segunda classe? Né? Aí está o valor 30. Está aqui, 30. São 30 indivíduos que estão aí. Então eu tenho que comparar os 13,75 com os 30, ou seja, dividir 13,75 por 30. E aí obter a fração da amplitude que eu preciso. Basta eu multiplicar a amplitude por esse número, que é 0,45,8. Tá? Então, 45,8, quer dizer, aquele delta, né, é 0,458 vezes a amplitude de 5, né, e eu vou ter, então, aproximadamente 2,3 anos. Então, eu tenho que invadir um intervalo de 20 a 25, 2,3 anos. Ou seja, vou pegar o Q 0,25 é o 20 mais 2,3 anos. Então, eu vou chegar no 22,3 anos. O primeiro quartil, então, corresponde a 22,3 anos, tá? Entenderam isso? Então, é assim que a gente acha um valor para essas estatísticas de ordem, tá bom? A fórmula geral para isso é essa daí, quer dizer, o valor do Q 0,25, tá? É o limite inferior da classe que contém esse quantil, mais essa fração, que é a razão que a gente fez aí, da amplitude, uma fração da amplitude dessa classe de 20 e 25. Como é que eu acho essa fração? No denominador está a quantidade de casos que tem dentro do intervalo, que é aquele 30 que está lá, né? o N da segunda classe. Agora, aqui em cima, vocês vejam o seguinte, está a posição do primeiro quartil, que é 1/4 de N, menos
a frequência acumulada da classe que vem antes da classe que contém o quartil. Ou seja, a classe que vem antes é 18 aqui, a quantidade de pessoas. Então, seria 31,75 menos 18. Tá? É assim que é. Agora, se vocês observarem, esse 1/4 de n, se dividir 1 por 4, vocês vão encontrar o valor 0,25. Ok? Então, está tudo ligado uma coisa na outra. Bom, então a gente achou o primeiro quartil. Como é que a gente vai achar o terceiro? Aí tem só explicando o que são essas letrinhas que estão na fórmula. Ok? Bom, e agora o terceiro quartil. Tá certo? Qual é a posição do terceiro quartil? Que é o Q 0,75, né? 3/4 de n. Tá? 3/4 de n é o quê? Dá 95,25. Né? 3/4, se você dividir 3 por 4, você vai obter o valor de 0,75, que é exatamente o índice do quantil. Tá bom? Então, com isso, esse 95,25, em que classe ele está aqui dentro nessa ordem? Né? Onde é que aparece o 95º e mais um pouquinho? Né? Aqui eu tenho 18, depois eu tenho mais 30, 48, né? Aí na terceira classe isso vai até 71, né? O 91 ainda não chegou. Aí depois eu tenho mais 16, vou a 87, ainda não chegou o 91, né? E depois tenho mais 7 e vou a 94, ou seja, o 94 já é maior do que 91,75, ok? Então, se não estava até esta classe, que era essa quarta aqui, e está até a quinta classe, é porque o terceiro quartil está na quinta classe. Né? Então, a classe que contém o terceiro quartil é aquela de 40 a 45. Né? Porque esse 95,25 é maior do que 74, é isso? É maior que 94, mas é menor do que 101, que é o que está aqui. Tá bom? 95,25 é maior do que 94 e menor do que 101. Tá bom? Então achei a classe do terceiro quartil